dois homens foram orar no templo, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orou assim: Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas, desonestas, injustas, adúlteras, nem sou como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo que eu ganho. O cobrador de impostos mantinha-se distante e, enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes, batia no peito exclamando: Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Quem voltou para casa perdoado foi este pecador, e não o fariseu. Porque todo aquele que procura elevar-se será humilhado, e todo aquele que se humilhar a si mesmo será elevado. O encontro de Jesus com Mateus é muito significativo para a nossa construção da ideia de identidade de Cristo e da nossa própria identidade, a identidade do Pai e a identidade do Filho. Quando Jesus chama Mateus e Mateus aceita o convite para segui-lo, Jesus é duramente criticado e os fariseus perguntam aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus, ao ouvir, responde: Não são os sãos os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E pede que os fariseus aprendam: desejo misericórdia e não sacrifícios. Porque eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu quero convidar vocês a refletir um pouco sobre identidade à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Constituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Para explicar ainda melhor este assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo, precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Mas o filho mais velho estava no campo trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e seu pai matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar.
O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo. Olhe, meu filho, disse o pai, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Na construção de um relacionamento verdadeiramente saudável, o mais importante é a transparência. É muito difícil amar alguém que você não conhece, porque nós amamos os detalhes. Nós amamos aquilo que nos é apresentado de maneira espontânea e verdadeira. No nosso relacionamento com Deus, tendemos muitas vezes a olhar para Deus através de uma ótica não realista e buscamos nele uma identidade que nós construímos ao longo da nossa caminhada na fé. Entendemos que Deus pode ser um provedor a quem eu posso recorrer sempre que qualquer uma das áreas da minha vida não estiver funcionando da maneira que eu espero. E tornamos Deus num mero instrumento de solução dos nossos problemas. Esquecemos que essa não é a identidade do nosso Deus e essa também não é a nossa identidade no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que para conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele, nós precisamos dedicar tempo. Tempo em oração, em meditação, e esse tempo precisa ser um tempo de qualidade. Não é só questão de quantidade. Nossas preocupações não podem ser como as dos fariseus. Não precisamos nos preocupar em apresentar a Deus uma versão perfeita e religiosa de horas de oração, de dedicação, de leitura, mas precisamos de um tempo de qualidade com Deus, de sentar a sós com Ele, de nos despir das nossas máscaras, das nossas falsas crenças, da nossa necessidade de aprovação e deixar que Deus conheça quem nós realmente somos, assumir a nossa identidade diante de Deus, mostrar para Ele as nossas vulnerabilidades e permitir que Deus nos conheça de verdade e conhecer a Deus. Amar a Deus por quem Ele realmente é. Passar tempo com Ele em busca de conhecer o caráter de Deus que se aplica a nós. E construir uma identidade verdadeira, baseada naquilo que Cristo estabeleceu como nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E não importa por onde já tenhamos andado, quando nós chegarmos a Deus, assim como na parábola do filho pródigo, Ele não vai nos receber como servos, mas vai nos receber como filhos, porque sabe que essa é a nossa identidade. Que não tenhamos motivações egoístas como a dos filhos, pois se analisarmos bem, a centralidade da narrativa mostra que ambos os filhos foram bastante egoístas. O filho que sai e gasta tudo que pegou do pai só pensou em si, mas o filho que fica também fica por motivações egoístas, preocupado apenas no que ele vai receber por todo aquele esforço de ficar. Nós temos um comportamento de fariseu. Nós queremos convencer a Deus de resolver os nossos problemas por conta dos nossos feitos. Essa não é a nossa função e esse não é o nosso papel como filho de Deus. Nós precisamos chegar a Deus
e nos despir dessas identidades alternativas e assumir a única identidade que a palavra de Deus nos delimita, que é a identidade de filhos amados. E entender que não importa a nossa trajetória, Ele vai nos chamar, como chamou Mateus, e vai nos amar, e vai nos receber, nos dar vestes novas, sandálias e um anel de compromisso, porque jamais nos trataria como servos, e sim como filhos, porque essa é a nossa identidade. A centralidade da narrativa na parábola do filho pródigo não é quem se perdeu, não é o filho que foi ou o filho que fica, mas a identidade do pai que permanece ali e ao ver o filho de longe se emociona, se alegra e vai de encontro a ele. Essa é a identidade do nosso Deus e a nossa identidade é a de filhos amados. Que você possa então receber essa identidade no seu coração, que você possa deixar de lado toda e qualquer ilustração de personalidade que no decorrer da sua vida você construiu e que você possa assumir essa realidade de filho amado de Deus, para que você possa, como Maria, olhar para ele e dizer: eis aqui a tua serva, faz de acordo com a tua vontade, confiando em Deus, entendendo quem você é para Deus e quem Ele é, sem construções sociais, enganatórias, baseado apenas na verdade bíblica de Deus para a nossa vida. Ele é esse Pai amoroso e nós somos os seus filhos amados. Oremos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.